Amém, queridos. Eu quero cumprimentar a todos na paz, na graça e no amor de Cristo. Amém? Eu quero apenas compartilhar um versículo e saudar essa amada igreja do Senhor, antes de passar a palavra para o pastor Jorge. Vocês estão vendo que eu quase não estou dando o tamanho do púlpito aqui, né? Se não fosse o salto. Mas amém, glória a Deus. Queridos, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. Enquanto isso, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. O Senhor tem nos concedido dias especiais na presença do Senhor, na presença deste casal de pastores que já são nossos amigos. E para nós é um privilégio também conhecer cada um de vocês, amados. Que Deus os abençoe, viu? Tremendamente, poderosamente, em nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 12. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Queridos, nós estamos ontem e hoje trabalhando, ministrando e aprendendo a respeito da nossa vida conjugal e familiar. Isso serve para todos nós, para os jovens, para os adolescentes, porque um dia vocês também terão a família constituída por Deus. E o tema é: a família não vem pronta, ela se constrói. Casamento não vem pronto, ele é construído. E dentro desta palavra que foi lida, eu gostaria de deixar uma meditação para todos nós. A Bíblia diz no verso de número 13: suportai-vos uns aos outros. Amados, nós sabemos que existem as nossas diferenças, as dificuldades dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, seja com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Existem as dificuldades, elas vêm. Mas, no entanto, esse texto, essa porção da palavra de Deus que diz: suportai-vos uns aos outros, é o que eu gostaria que ficasse tatuado no nosso coração, como um ensino da parte do Senhor que nos diz: dê suporte um para o outro. Amados, muitas vezes nós lemos esse versículo e entendemos assim: eu preciso suportar o pastor Jorge. Eu preciso suportar, porque ele é insuportável, mas eu preciso suportar. E talvez ele olhe para mim e veja esse versículo da mesma forma. Eu preciso suportar essa mulher, eu suporto esta mulher. Mas na verdade a palavra de Deus está dizendo: dê suporte. Como esse suporte que está segurando esse ventilador, ele está lhe dando suporte para que o ventilador então consiga circular, consiga fazer aqui aquilo que lhe é proposto. Então, que eu e você, seja como pais, como filhos, como cônjuge, que nós possamos aplicar esta palavra dentro da nossa vida, suportando um ao outro, que eu possa dar suporte para o Jorge em tudo que ele precisa, em tudo que for necessário, e todas as vezes que eu precisar, que eu tenha ele também como um suporte para que eu possa permanecer firme, permanecer em pé. E é assim a nossa vida familiar, é assim o nosso lar, é assim a nossa vida conjugal. Às vezes, hoje, você é o suporte, amanhã você vai precisar de um suporte. Então, que nós possamos suportarmos uns aos outros em todo tempo e em todo momento, para que nós sempre possamos permanecer firmes, principalmente no Senhor. Então vamos dar suporte uns aos outros, amém? Paz do Senhor, irmãos. Iniciando essa manhã maravilhosa com a palavra do Senhor. E eu quero começar distribuindo uma folha rosa para os homens e uma folha verde, ou uma folha rosa para as mulheres. E uma folha verde para os homens.
cada um com uma folha na mão, que nós vamos construir. O nosso tema é construindo. Família não vem pronta, casamento não vem pronto, se constrói. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a construir. Daqui a pouco nós vamos construir juntos. E é aqui que nós vamos iniciar o trabalho desta manhã. Construindo a nossa casa, construindo o nosso lar, construindo a nossa família. E nós vamos construir juntos. Pega a sua folha e dobre ela. Agora mais uma. Aqui, dobre ela assim agora. Dobramos ela no meio e agora de lado. Só para marcar o meio, para o nosso barco não ficar torto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Pegue, eu vou mostrar como que eu fiz aqui um lado, ó, bem na linha, na outra linha, como se estivesse fazendo um chapéu, mas não é um chapéu, uma casinha. Você vai dobrar agora para cima as bordas que sobraram. Agora você vai puxar aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai abrir ele aqui e dar uma ajeitadinha. Ajeita as pontas, ficou parecendo um balão, mas não é um balão. Agora nós vamos dobrar as pontas que sobraram para cima. Você pode ajudar o seu irmão do lado aí, viu? Você que já está fazendo, que já fez. Dobre para cima. As duas pontas. Fez aqui tipo um balãozinho. Agora é só puxar, o barco está pronto. Amém, vamos orar a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela ilustração que o Senhor entrega nesta manhã, ó Pai. O Senhor quer falar conosco, o Senhor já falou comigo, ó Pai, antes mesmo de eu estar aqui, Senhor. E tudo que eu for falar aqui, ó Pai, serviu para mim, para minha esposa, e que nós possamos colocar em prática, ó Pai. Que as pessoas que aqui estão, Senhor, possam aprender de Ti, ó Pai, guardar no coração, mas não somente guardar, ó Pai, multiplicar, Senhor, a palavra que será recebida aqui nesta manhã, Senhor. Nós oramos te agradecendo pela rica oportunidade, no nome que é nome sobre todos os nomes, no nome do nosso Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós construímos um barco, depois eu quero falar sobre ele, mas eu quero que primeiramente vocês abram na palavra de Deus em Lucas 8, 22. A palavra de Deus no livro de Lucas 8, 22 diz o seguinte: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se ele, despertaram-se dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e eles lhe obedecem? Nós vimos aqui, irmãos, logo no começo, que vem falando aconteceu. E realmente essa história aconteceu. Essa história aconteceu com o Senhor Jesus e com os seus discípulos. E os discípulos estavam num barco. E dentro deste barco eles não estavam sozinhos. Neste barco havia algo muito especial, algo fundamental, para que este barco pudesse navegar tranquilamente. Havia alguém juntamente com eles neste barco. Este alguém é o nosso Senhor Jesus, que entrou. Eu quero dizer para você que o Senhor entrou no seu barco, o Senhor entrou na sua casa, o Senhor entrou na sua família. Você não está sozinho. Outra palavra que me chama a atenção, que diz que Jesus adormeceu, e Jesus está tranquilo quanto ao barco, Jesus está tranquilo quanto às tempestades, Jesus está tranquilo porque Ele é o que dá ordem ao barco, Ele é aquele que dá ordem aos ventos, Ele é aquele que acalma a tempestade, e não tem por que se apavorar. O nosso Deus não se apavora diante de nada, pois Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos.
E somente a sua presença já nos conforta. Somente a sua presença já nos dá mais alegria, já nos dá mais coragem. E diz que sobreveio uma tempestade de vento. E ali eles estavam diante de um grande perigo. E disse, sossobrar. O que quer dizer essa palavra, sossobrar? Quis dizer que aquele barco poderia fracassar diante da tempestade. Aquele barco poderia fracassar diante das ondas que batiam com ímpeto contra o barco. E nós temos aqui um barco verde. Temos aqui na mão da minha esposa um barco rosa. E eu quero dizer para vocês que este barco sou eu, este barco é você. E quando as ondas vêm, quando os ventos vêm, parece que o barco vai afundar. Este barco pode ser a minha casa, este barco pode ser a sua casa, este barco pode ser a sua família, este barco pode ser a sua empresa. E quando as ondas vêm, os ventos vêm, parece que o barco vai afundar. Mas eu quero dizer para você que você pode ficar tranquilo, porque o Senhor Jesus está no barco. E barco que o Senhor Jesus entra, não afunda. Esse sossobar quer dizer que o barco poderia arruinar. Quer dizer que este barco poderia ficar agitado. Quer dizer que este barco, as pessoas que estão neste barco, poderiam desanimar. Porque este barco está navegando, este barco vai para algum lugar, este barco tem o objetivo de chegar em algum lugar. Mas nós não podemos desanimar diante das ondas, diante das turbulências, diante das tempestades. Diz também que este barco poderia naufragar, que este barco poderia perder-se. Mas eu quero frisar novamente, que barco que o Senhor Jesus entra não se perde, barco que o Senhor Jesus entra não naufraga, barco que o Senhor Jesus entra, Ele lança fora todo medo, Ele lança fora toda agitação, e nós podemos navegar em águas tranquilas. Quando o pastor disse o tema, me veio à cabeça barcos, casamentos e barcos à deriva. Famílias e barcos à deriva. É o que me veio na minha mente. Porque a família se encontra muitas vezes à deriva, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. E muitas vezes nós estamos como os discípulos. A palavra de Deus diz que eles estavam apavorados. E quantas vezes nós nos encontramos apavorados, com medo, achando que o nosso barco vai afundar, e de repente nós percebemos que do nosso lado existe alguém que transmite paz, serenidade, mansidão, alegria, e nos traz essa confiança de sabermos que as tempestades vão passar, e que nós iremos resistir. Nosso barco, irmãos, muitas vezes à deriva, porque pode ter defeito no manejo do leme. Leme é o que dá direção ao barco, aos aviões. Este é o leme. E a palavra de Deus diz que eles ficaram admirados, espantados. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Jesus é aquele que acalma a tempestade no lar. Repita comigo: Jesus é aquele que acalma a tempestade no lar. Quando a tempestade vem, como a pastora Ângela ministrou ontem no jantar de casais, ela vem para o ímpio e ela vem também para o justo. Nós não estamos livres das tempestades por estarmos dentro da igreja. Nós não estamos livres das tempestades porque nós somos evangélicos.
Se houver uma tempestade lá fora, um vendaval, eu sei que aqui é um pouco mais difícil, mas de repente há lugares que há vendaval de areia, a destruição é a mesma. Ela vai vir, você vai andar, juntamente está indo um ímpio, você está indo, mas os dois serão atacados, pois o inimigo ele quer atacar a família, e ele não vê, ele não faz distinção, ele quer atacar realmente aquele que está no barco. Então ela vem para o ímpio e para o justo. No mar há barcos de justos, e no mar há barco de ímpios também. E quando as ondas se levantam, nós vamos ali em Recife no mar, outros lugares aqui que tem o mar, nós vamos olhar, as ondas estão altas, o vento está soprando, e nós vamos falar, olha lá o barco do crente, está tranquilo. Não, ele também está sendo levado, ele também está sendo sacudido, mas existe uma grande diferença, que nós gritamos socorro ao Senhor, enquanto os outros gritam socorro às coisas que não vão resolver, mas aquele que está conosco é maior do que está no mundo. O nosso barco é de papel, este barco sou eu, este barco é você. Levante o seu barco, dê uma olhada, é tão frágil, não é? Você pode rasgar ele com a mão, você pode destruir, se você colocar ele debaixo de uma torneira, ele vai derreter, pastor, porque ele é frágil, e nós também somos frágeis. Eu sou esse barco, você é esse barco, seus filhos são este barco. Em João 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutas ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quando ele diz, eu sou, o Senhor diz, eu sou no seu barco, eu sou na sua casa, eu sou na sua empresa, eu sou a videira verdadeira, porque existem as falsas, existem pessoas que vão buscar a salvação, vão buscar a tranquilidade, aonde não se pode encontrar. Só mesmo encontramos tranquilidade naquele que é tranquilo, naquele que repousa dentro do nosso barco, independente das circunstâncias, daquele que entra no nosso barco, independente do jeito que ele está, porque quando ele entra, quando o Senhor Jesus entra no nosso barco, quando ele entra no nosso coração, ele entra e todo sentimento ruim vai embora, todas as coisas ruins saem. A primeira coisa a ser feita para construir ou reconstruir o nosso casamento, a nossa família, é reconhecer a fragilidade do barco, reconhecer que nós somos frágeis, reconhecer que sozinho nós não fazemos nada, reconhecer que sozinho nós não conquistamos nada, reconhecer que com Deus somos mais fortes. Irmãos, quando eu estou sozinho, a palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então um dia eu estava só, o pastor estava só um dia, nós éramos fracos, muito fracos, mas Deus nos deu uma auxiliadora, uma ajudadora, e nós nos tornamos dois, e dois, um barco verde e um rosa, continuamos maiores, mas ainda fracos, mas quando eu e a minha esposa nos juntamos com Jesus, e Jesus passou o centro do nosso barco, Jesus passou o centro ser o centro da nossa casa, nós nos tornamos muito fortes.
Nós dois juntos somos mais fortes do que 5.000, 10.000 que vierem contra nós. Porque o Senhor Jesus está conosco. O cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Como a pastora falou, você que está aí, que é solteiro ainda, você que é solteira, um dia vocês vão casar, que é mandamento do Senhor. Um dia vocês terão filhos também, irão constituir uma nova família. Por que as pessoas casam? Por que as pessoas casam? Alguém poderia responder? Pode responder alto, levanta a mão e fala, por que as pessoas casam? Alguém poderia falar, pastor, por que as pessoas casam? Por amor? Por amor. Me apaixonei, gostei, casei. Por necessidade. Muitos às vezes casam por necessidade. Tá certo? Não. Eu estou precisando casar, pastor, eu tenho que casar. Não é assim. Às vezes casa e o barco vai afundar. Por quê? Casou apenas por necessidade de casar. Eu vou casar porque o meu amigo casou. Tá certo? Eu vou casar porque meu pai pediu para me casar. Não está certo. Muitos casam por causa da chegada dos filhos. Outros não estão casados ainda. E a palavra não recomenda, né? Tem que casar. Mas fala, vamos casar porque agora nós temos filhos. Também não é por isso. Para fugir dos sofrimentos familiares. Olha, meu pai e minha mãe me perseguem muito. Meus parentes, eu não estou gostando daquela família, eu quero mudar, quero fazer outra família. É interessante que nós tenhamos mudança de mente, mudança de atitude, mas não para fugir de uma situação, por forças culturais. Olha, eu sou japonês, então tenho que casar com uma japonesa. Olha, eu sou pernambucano, então tenho que casar com uma pernambucana. Não é por forças culturais. Logicamente que a palavra de Deus diz que nós temos que casar com a pessoa do mesmo jugo, porque é difícil. Já é difícil do mesmo jugo. Os dois cristãos já é difícil. Agora imagina um cristão e o outro não. Mais difícil ainda. O que eu falei agora é por crenças, né? Olha, você vai ter que casar com ela porque ela é da igreja, desta igreja, porque ela é do louvor, tá certo? Não. Se houver amor, se o Senhor escolheu, se você falou com o Senhor, case, porque o Senhor não erra. E Deus fala, irmãos, Deus te mostra, Deus mostra para você antes mesmo de você casar, antes mesmo de você constituir família, como será a sua casa, como será a sua família. A pastora falou ontem, eu costumo perguntar as pessoas levantar a mão. Quem aqui casou para ser feliz, levanta a mão. Opa, baixa a mão. Não pode ir na onda do pastor. Pastor aqui, ó, que às vezes a gente está lá, a gente vê a pessoa fazer, a gente imita, né? Não. Eu casei para fazer a minha esposa feliz. E ela casou para me fazer feliz. Quando nós casamos para fazer o outro feliz, sabe o que acontece? A gente se torna feliz. Eu e minha esposa é engraçado. Vai comprar uma roupa, eu falo, compra essa roupa para você, Ângela. Aí ela, acho que eu vou pensar, hein? Será? Ou às vezes achei que você não vai comprar nada para você. E no mercado eu começo a pegar coisas para ela, ela começa a pegar coisas para mim. Porque é um preocupando com o outro. Se preocupar com o outro. Se eu fizer ela feliz, ela me fará feliz também. Viajar, irmãos. Minha esposa, eu só falo para ela, vamos, ela não pergunta onde. Eu já conheço, eu sei que ela gosta de viajar. Aí o que acontece? Quando nós não sabemos por que casamos, quando nós não sabemos escolher, nós não consultamos o manual de instrução, que é a palavra de Deus, vem as crises. E o leme não obedece mais. O nosso barco começa aí a
deriva, e as ondas começam a bater contra o nosso barco, e parece que o nosso barco vai afundar. E aí nós precisamos fazer como os discípulos: Senhor Jesus, onde tu estás, Senhor? Senhor, o meu barco vai afundar. E gritar pelo nome do Senhor. Você precisa ter no seu barco o mesmo leme que tinha na arca de Noé. Sabia que a arca de Noé não tinha leme? Construído perfeitamente, que vocês vão ver mais à frente aqui na palavra, com perfeição, mas você olhava, não tinha leme, porque a direção da arca é o nosso Deus. É Deus que dava direção à arca, Deus que dava direção à arca de Noé, e é o Senhor que dá direção ao nosso barco. Confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor e vai prosperar. Aí vem as crises e o mar se torna revolto, e parece que nosso barco vai afundar. Nossos amigos pulam do barco, amigos entre aspas, porque, como é bom, irmãos, a igreja, não estou falando geral, mas dentro da igreja é impossível que você não tenha um amigo, alguém em quem confiar, é impossível. Você tem, e quando nós estamos lá no mundo, o nosso barco começa a ir à deriva, as ondas batem contra o nosso barco, porque eu falei que tem barco do justo, tem o barco do ímpio também. É isso que nós estamos vendo, as diferenças. E os amigos, olha que a gente olha, cadê os amigos? Pularam tudo fora do barco, deixaram a gente sozinho no barco. Lembro uma vez o meu cunhado, uma época que ele dava muito trabalho, e eu bombeiro, e às vezes ia na ocorrência, algum amigo meu chegava, que eu não fui com a ambulância, era o teu cunhado. Aí eu chegava no hospital para visitar ele e falava: cadê seus amigos, Fábio? Sumiu tudo. Que eram os amigos, entre aspas, do mundo, que estava levando para os rachas de moto, para as coisas erradas. Os amigos pulam do barco. As nossas emoções se transformam, e vem o medo. Estamos dentro do barco, nós somos o barco, a onda está batendo forte contra nós, existe pânico, existe medo, mas a palavra de Deus diz em Isaías 41:10, que o Senhor lançou fora todo medo. Não temas, não é isso que diz Isaías 41:10? Não temas, eu sou contigo, eu te seguro pela minha destra. E quando nós olhamos, a nossa espiritualidade também começa a ir embora, porque as coisas ruins começam a nos atacar. Os nossos desejos começam a ser distorcidos diante das situações, diante do medo, do pânico, os nossos bens, etc. Tudo entra em colapso. Tudo entra em colapso. Não é assim que acontece quando o nosso barco começa a ir à deriva? Quando as ondas começam a bater contra o nosso barco, quando parece que tudo será destruído. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que existe profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, e quando nós falamos isso, às vezes as pessoas olham somente para o púlpito, somente para os pastores. Não, do seu lado há um profeta, do seu lado há um homem de Deus, do seu lado há uma mulher de Deus. E quando nós encontramos um homem, uma mulher de Deus, nós fazemos como em Ruth 1,16 e diz: onde quer que tu fores, eu irei, onde quer que pousares, pousareis, ali pousareis eu, o teu povo será o meu povo. É o que nós falamos para o pastor: pastor, onde o senhor for, nós vamos. Pastor, o que o senhor fizer, nós faremos junto. Pastor, o que acontecer, nós estamos juntos. E o pastor retribui da mesma maneira. E o nosso barco continua na tempestade, as ondas continuam batendo forte, mas nós temos dentro deste barco o Senhor Jesus, aquele que dá ordem aos ventos, aquele que dá ordem às águas, e eles lhe obedecem. Segundo item, construindo o barco conforme a palavra de Deus. Para este barco não afundar, irmãos,
Só existe uma maneira de nós construirmos ele conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para Noé: faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás, por dentro e por fora com betume. Gênesis 6,14. Me chamou a atenção aqui o betumará. O que é esse betumará? Quer dizer fechar as fendas. Neste barco pode ter fendas. Neste barco pode ter partes do papel que são mais fracas. Então nós precisamos fechar as fendas. Fechar as fendas. Essas fendas, irmãos, são as brechas. Se o meu barco tiver brecha, você não vai rasgar ele agora, mas se você der uma rasgada, se você colocar ele na água, ele aguenta ainda. Mas começa a rasgar ele e colocar na água. São as brechas. E a palavra de Deus diz que o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. O inimigo, ele anda ao derredor, bramando como um leão. E ao derredor deste barco há uma grande tempestade. Mesmo que nós estivermos em águas tranquilas, se nós olharmos a olhos espirituais, ao redor há uma fúria imensa, há uma tempestade imensa, há águas que querem bater contra o barco, mas este barco está revestido do poder do Senhor, e nada poderá destruí-lo. E assim, a palavra de Deus diz: será que você tem seguido as orientações do Senhor? Quando nós estávamos a construir este barco, é como nós construindo a nossa casa, é quando nós construirmos a nossa família, é como se nós estivéssemos construindo o nosso casamento. Nós colocamos o betume, nós fizemos como o Senhor pediu para fazer. Será que nós podemos olhar para Deus e responder como Noé respondeu? Que diz: conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim fez Noé. Então, se nós fizermos tudo conforme a palavra de Deus, tudo conforme o que Deus mandar, o nosso barco não vai afundar. Noé ouvia a Deus, Noé falava com Deus. Nós temos falado com Deus? Nós temos ouvido a Deus? Quem aqui falou com Deus hoje? Levanta a mão. O que é falar com Deus? Será que nós levantamos, nós colocamos as nossas coisas diante de Deus? Eu costumo levantar de manhã e falar: Senhor, vai à frente, ó Pai. Vai à frente tirando barreiras, vai à frente tirando obstáculos. E o Senhor vai. O Senhor vai à frente limpando o caminho. E quando chega a noite, eu e a minha esposa e meus filhos chegamos vitoriosos. Todo ataque de Satanás é jogado por terra, no nome do Senhor Jesus. E o nosso barco tem destino, e ele chegará no destino que nós queremos. Porque o Senhor foi à frente. Tem pessoas que não fazem isso. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele receita um remédio para nós. É como a gente vai no médico. Cadê o doutor Itermo? Está ali, ó, doutor Itermo, Raquel. Não é assim, doutor? A pessoa chega lá todo fraco, debilitado, aí o médico olha para ele e fala: vou te receitar um remedinho. Ele falou: que bênção, doutor, é caro. Foi pago um alto preço, mas você pode passar no posto ali e pegar que tem. Alguém pagou um alto preço por este remédio. Aí ele fala: vou ter que tomar quanto tempo, doutor? Olha, o teu caso é grave, você tem que tomar o resto da vida. O resto da vida é por toda a vida. Por toda a vida é. O dia que você parar de tomar esse remédio, quando nós estávamos atendendo as ocorrências do Corpo de Bombeiros, doutor, a primeira coisa que a gente faz é olhar o bolso do cidadão, ver se ele está com um remedinho. Aí às vezes a pessoa, a hora que ele voltou, já está mais consciente, pastor, nós perguntamos: faz uso de algum medicamento? Faço, mas faz tempo que eu não tomo. Aí você vai passar mal. Aí você vai passar mal. E o nome deste remédio que o Senhor Jesus receita se chama oração. É um remédio de uso contínuo para toda a vida. E o dia que você deixar de tomar esse remédio, você cai. Você cai. E está escrito ali na caixa do remédio: não tem contraindicação. Esse remédio que se chama oração, pode fazer uso dele constantemente, de manhã, à tarde, à noite.
É diferente do remédio do mundo. Você pode tomar à vontade. Então vamos fazer uso. Vamos falar com Deus. Conheço casais e famílias. Conheço casais que um dos dois relata ter casado porque não suportava mais viver na sua família de origem. Ou seja, é o seu projeto de fuga. Sem destino. O barco é de papel. Outro relata que casou por lealdade à sua mãe, porque queria dar essa alegria a ela, ou até mesmo porque o parceiro estava muito solitário. Esqueça, irmãos, o barco é de papel. Presta atenção no que eu estou falando, e sempre lembre que o barco é de papel. E lembre que o barco é você. Você é o barco. Tem barco grande, barco pequeno, tem os jovens, as crianças. Somos barcos. E vamos continuar o resto da nossa vida sendo fracos, dependendo do Senhor Jesus. A menina engravidou, e agora? E agora, pastor? Situação difícil, né, irmãos? Tenho certeza que alguns aqui já passaram por isso. O pai perdoa. Nós temos realmente que perdoar. O pastor perdoa. A mãe perdoa. Mas tem as consequências, porque o barco é de papel. Aí a jovem casa, tem que casar. Aí os amigão passa, dá uma buzinada na frente do portão. Vamos, é pedra furada? Vamos para pedra furada? Fala, não posso, tem que cuidar do bebê. O maridão tem que trabalhar um pouco mais, muito mais. Temos que ter filhos, mas como a palavra de Deus ensinou a fazer o barco, diante da palavra de Deus, tudo organizado, tudo no seu tempo, tudo na maneira de Deus. Minha esposa casou, como ela falou aqui no jantar, ela tinha 17 anos. Eu era um pouquinho mais velho, pouquinho só, viu, irmãos? Coisa muito pouca. E nós aguardamos 5 anos para ter o primeiro filho, porque nós estávamos nos organizando. Mais outros anos para ter o segundo filho, porque as coisas de Deus são organizadas. 2 jovens que precisavam trabalhar, se organizar para realmente formar uma família. Todos perdoam, mas tem as consequências. O filho vai nascer. Vai nascer. Caso o seu casamento não esteja à deriva, parabéns. Mas lembre-se que o movimento das ondas não segue um ritmo linear. Em geral, tende mais ao padrão aleatório. Por que eu falei isso? Não sei se aqui nessa igreja acontece ou aconteceu. Vamos ter um congresso de casais, vamos ter um congresso de família. E aí, Paulo, vamos no congresso de família com a sua esposa? Não, pastor, eu não preciso disso. Eu e minha esposa somos perfeitos. Olha, pastor, eu e minha esposa, a gente vive tão bem. Olha, se tiver um outro curso aí, quando tiver um curso de libertação, o senhor chama a gente. Quando tiver um curso não sei do que, o senhor chama a gente. Mas esse de família a gente não precisa. Se você está pensando assim, quero dizer que o seu barco está à deriva. Já é um sinal que o seu barco está desgovernado. E já é um sinal que o seu barco poderá afundar. Porque família é formada por um cara imperfeito como eu, uma mulher imperfeita como a minha esposa, que estão dia a dia buscando se aperfeiçoarem. Então não existem homem perfeito, não existem mulheres perfeitas. Isso a palavra de Deus diz. Todos somos pecadores, todos nós estamos nos aperfeiçoando, e quando um e o outro se encontram, se casam, formam uma família, nós também não somos um casal perfeito, somos um casal que está se aperfeiçoando, dia a dia. E seremos perfeitos lá com o Senhor. Aí seremos perfeitos. Nós seguimos o padrão que o Senhor nos determina, mas nós falhamos, nós erramos. Nunca queira ser eu e a pastora Ângela. Nunca queira ser o pastor ou a esposa dele. Nunca queira ser o seu vizinho. Nunca queira ser o outro. Queira ser vocês dois e o Senhor. Você não sabe como que é a vida das pessoas que você vê?
Você não sabe como que as pessoas vivem dentro da casa delas. Você não sabe como que é lá dentro da casa. Você conhece às vezes de dentro da igreja, da rua. Valorize o seu cônjuge. Fale, somos nós e o Senhor. É lógico que eu tenho que olhar e me espelhar. Pastor, eu até postei ontem um exemplo para mim, para minha esposa. Mas nós não queremos ser o pastor. O pastor trabalha demais, irmãos. Estou vendo aí o pastor, o que ele faz? Eu não ia construir nem 10% de construção. Mas cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu dom, seu chamado. Mas, caso o seu casamento está à deriva, procure o seu parceiro, procure a sua parceira, se comuniquem, fale. Tem pessoas que não se comunicam. É como a pastora Ângela falou, poderíamos estar fazendo aqui um congresso de várias ministrações. Vamos falar só sobre comunicação. Quem não se comunica se estrumbica. Quem não se comunica se dá mal. Então às vezes a mulher tem medo de falar com o homem. O homem tem medo de falar com a mulher. Ou às vezes o cara grita. Gritar não é comunicar, é covardia. Ih, vou apanhar lá fora, pastor. Gritar não é comunicar. Às vezes o cara se fecha, como a pastora falou no jantar, porque já tentou falar e às vezes a mulher não deixa falar, recebe tudo em gritos. Nós precisamos sermos maduros, crescidos, e ouvir o que o outro tem para falar, e dialogarmos, comunicarmos. Às vezes o cara está lá com chulé, filha da mãe, e a mulher chega para ele e fala, amor, você está com chulé? Que chulé? Quando você me casou comigo, meu pé já era assim. Quem vai saber do teu chulé? Tua esposa, varão. Primeiro que a pessoa vê, ele nem fala, não é? Fala para o outro. Quem vai saber do chulé é a esposa. O cara está com aquele bafo. É bafo de onça que fala aqui? Lá na nossa região é bafo de onça. Aí a mulher chega bem quietinha para ele e fala, olha, você está com mau hálito. Que mau hálito? Que? Só você mesmo coloca defeito em mim. Então vai no doutor Iterbo Galindo, dá uma baforada lá e vê o que ele fala. Vai se consultar então, se você pensa que é só a esposa. Ela é auxiliadora, ajudadora. Ou as mulheres estão rindo, pode ser ao contrário também. Então precisamos aprender a comunicar. Ângela, que bom, que maravilha. Ainda bem que você me falou. Uma vez eu entrei numa igreja, eu estava com a camisa, o bolso para fora, camisa tudo errado. Aí a Ângela falou assim, olha o jeito que você estava arrumando, né? Porque a mulher fica olhando a gente, hein? Você olha para a mulher e fala, o que será que ela quer dizer? Ela fica assim, ó, desesperada. A gente está pregando, ela não é, pastor? Se tem alguém que corrige a gente no púlpito, é a esposa. E tem que corrigir, porque senão a gente vai passar vergonha. Então, comunicação. Caso você ame alguém, sinta que é o seu parceiro, trace uma nova viagem, refaça o destino e reveze com afeto, carinho, as posições no leme do barco. Aí nós olhamos, irmãos, o barco, ele tem um destino. Você sabe onde você quer chegar? Nós vimos no texto que o Senhor, quando ele entrou juntamente com os discípulos, ele não entrou no barco e falou, vamos ficar aqui no barco. Nós não sabemos onde nós queremos ir. Nós não sabemos onde esse barco vai parar. Diz que ele parar do outro lado do lago. Mas para chegar do outro lado do lago, passaram por uma grande tempestade. Mas o Senhor estava no barco. Então todo barco que o Senhor Jesus está, Ele sabe onde o barco vai chegar. Preste atenção. Façamos a analogia do casamento com uma viagem de barco, que é longa. Irmãos, a viagem de barco é longa, hein? 26 anos já que eu estou nesse barco. Colocando agora, porque agora nós somos um barco só. À noite nós vamos falar sobre um só corpo, uma só carne. Agora nós somos somente um barco. Eu e minha esposa nos tornamos um barco só. E essa viagem é longa. A palavra de Deus diz que até que a morte nos separe. Vai ter que aguentar eu e mulher. Para viajar é preciso um roteiro e de alguém que pilote o barco. Qual que é o roteiro do seu barco? O meu roteiro está aqui, ó.
Este é o roteiro. Tem algum engenheiro aqui, arquiteto? Para construirmos uma casa, nós precisamos de um roteiro. Nós precisamos de uma instrução. E nós temos este roteiro, nós temos a instrução. Agora nós precisamos de alguém que pilote o barco. E agora? Quem que pilota esse barco? É o pai? A esposa? Ou os filhos? Quem arrisca? Ninguém mais arrisca depois que eu falei para levantar a mão, pastor. E agora, quem pilota este barco? Se nós olharmos, cabeça da casa é o homem. O homem pilota o seu barco, que o barco se tornou um só. Então o homem está pilotando o barco. Mas há certos momentos que nós precisamos dar o leme do barco na mão da esposa. Lavar louça, eu dou toda hora o leme na mão da esposa. Direção do barco. Estou brincando, viu? Eu também lavo louça. Tá sério aí, né? Então tem certos momentos que nós podemos fazer um revezamento, sabendo que quem é que conduz o barco, que quem está na direção do barco, sob orientação do Senhor, é o pai, é o homem. Mas nós temos os nossos ajudadora, auxiliadora, e há momentos que nós podemos passar para ela, não sobrecarregar, mas ela também assume momentaneamente, às vezes, o barco. E quantas vezes as mulheres não nos assumiram no momento de doença, no momento de fraqueza, no momento que a gente não pôde lidar com aquela situação, a mulher entra. E há momentos que os filhos também assumem, quando nós estamos mais experientes, velhos, mais velhos, aí os filhos acabam assumindo, mas ele vai assumir com responsabilidade, porque ele viu que o pai era um bom, como diz, piloto de barco, não é piloto, né? Piloto, que o pai era um bom piloto e ele será um bom piloto também, e agora ele vai conduzir aquele barco. Se eu der o testemunho aqui, irmãos, eu tive que conduzir o barco da minha casa, eu era filho, mas meu pai é alcoólatra, senão o barco iria à deriva, e alguém tinha que correr atrás do manual de instrução, alguém tinha que gritar por Jesus, e alguém teve que assumir aquele papel. E quando o assunto é finanças, quem cuida das finanças na casa? O homem ou a mulher? Quem acha que é o homem, levanta a mão. Ninguém vai comigo mais. Quem acha que é a mulher, levanta a mão. Depende. Em casa, quem assume o leme das finanças é a minha esposa, porque eu gasto mais. Então eu passo todo o salário para ela, e ela administra muito bem. Porque tem, pastor, pessoas que acham que o homem tem que administrar, mas se o homem não é bom nisso, ele não é bom na administração financeira, o barco vai afundar. Aí se a mulher não é boa na administração financeira, o barco vai afundar. Ah, e se os dois não são bons, pastor? Procure aconselhamento na área de finanças, porque senão o barco vai afundar com os dois juntos. Sempre vai ter um que vai desempenhar melhor do que o outro. Como eu falei, são tópicos, né? Nós poderíamos falar de finanças aqui umas 2 horas também. O casamento em geral também precisa de um projeto, revezamento na direção do projeto, para que a relação conjugal não se desvie de seus objetivos e metas, e não tenha que enfrentar em mar bravo ondas turbulentas, levando os cônjuges à condição de passageiros assustados e apavorados, diante de situações inusitadas, com a sensação de que o projeto do casal está naufragando. O Senhor ministrou essa mensagem no meu coração já há muito tempo. A gente vai ministrando ela conforme o Senhor pede, de vários tipos, várias maneiras. E eu creio que o Senhor quer fazer algo especial na sua vida. O Senhor não te trouxe aqui nesta manhã em vão. Não sei se você chegou aqui à deriva, não sei qual que era a situação sua. De repente você chegou aqui triste, desconsolado, desconsolada, como um barco à deriva, um barco sofrendo diante das tempestades, diante das situações adversas. Eu não sei se a sua dificuldade é financeira, eu não sei se a sua dificuldade é de relacionamento, mas eu sei que eu sirvo um Deus que dá ordem aos ventos,
que dá ordem aos mares, dá ordem às águas e que acalma a tempestade. Um Deus que tira toda a tempestade. Eu não sei qual a tempestade que veio sobre a sua vida, eu não sei qual a tempestade que veio sobre você, eu não sei como você está, eu consigo te ver apenas exteriormente, mas o Senhor te vê internamente. Ele conhece esse barco frágil, Ele conhece este barco que sozinho não conseguirá navegar. E como parece que foi combinado, mas o pastor, ele louvou aqui, eu navegarei. E você vai navegar. Você vai navegar independente das circunstâncias, independente das ondas. E eu quero profetizar aqui nesta manhã as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Se a sua causa é financeira, eu profetizo aqui como foi profetizado em muitas cidades deste país, muitas igrejas por onde nós passamos, e eu recebi testemunhos ali através do WhatsApp, recebemos telefonemas de pessoas que estavam com a vida financeira quebrada, destruída, que o barco estava afundando, mas que venceram. E o Senhor vai entregar algo para você. Eu não sei se é uma causa que você tem na justiça, mas o Senhor resolve. Eu não sei se é o que é, mas o Senhor vai enviar um presente para você. E eu estou falando materialmente mesmo, irmãos. E eu quero profetizar agora. Faça assim com a sua mão no ato de receber. Pai, o Senhor me leva a fazer esse gesto profético aqui, ó Pai, esse ato profético, ó Pai. E eu creio que o Senhor está a entregar algo nas mãos dos teus servos, nas mãos dos teus filhos, ó Pai. Eu não sei o que é, mas eu sei que muitos esperam já há muito tempo e eles vão receber, ó Pai. Eles já estão navegando em águas tranquilas, ó Pai. Ó Pai, eu profetizo na vida financeira dos teus filhos, na vida financeira dos teus servos, ó Pai. Tira toda onda, tira toda tempestade. Oh Senhor, e que eles vão, ó Pai, ficarem surpresos como ficaram os discípulos, Senhor. Quem é este? Quem é este que tirou toda a dificuldade financeira da nossa vida? Este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que nos conduz por águas tranquilas. Pai, eu repreendo, ó Pai, todo espírito de enfermidade aqui neste lugar, ó Pai, está repreendido na autoridade do nosso Senhor Jesus. Nós repreendemos, ó Pai, o inimigo na vida, no relacionamento conjugal. Ó Pai, se houver alguém aqui que os filhos estão nas drogas, que os filhos estão perdidos, nós pedimos, ó Pai, que eles voltem para os seus lares. Aleluia. Quantos foram abençoados? Amém. Faça assim com a sua mão. Feche ela e diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Pois teu fogo é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Você ouviu a voz dele hoje aqui? Que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte, já sofri tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, Ele manda em tudo, e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Agora vamos lá. Nem importa que se fechem diante da sua voz, não há doença nem culpa que fiquem de pé
diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia! Oh, aleluia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus que aqui está e também espalhado na face da terra. Se Deus é por nós, a palavra de Deus está acima. Jesus é forte.